papel, caneta, caderno, coisa rápida, dá tempo de você pegar aí nesses 30 segundos que estão nos restando ainda para a gente começar aqui a nossa temática. Estamos aqui ao som de Milton Nascimento, música Travessia, uma música extraordinária, profunda também, e depois convido você a vasculhar essa música também no YouTube e se enriquecer de informações aqui, que tem muita coisa legal também nessa música do Milton Nascimento. E eu vou desligando aqui essa música e vamos começar então o nosso bate-papo, o nosso encontro de hoje. Vamos lá, legal. Espero que você tenha clicado aí no link ou mesmo no aviãozinho aqui no YouTube, no Instagram. É tantas redes sociais que eu até me confundo aqui. Mas vamos lá, estamos hoje no Instagram, estamos no Facebook e no YouTube. Convide alguém para fazer parte aqui dessa família da alta performance humana, que eu espero que você também seja beneficiado e contagie isso com outras pessoas. Vamos trazendo novos membros para a gente aqui crescer cada vez mais. Eu diria que hoje é uma sessão de treinamento. É algo que eu não fiz até hoje nesses 40 semanas consecutivas, mais de 40 semanas que nós estamos aqui falando de temas relacionados à performance humana, inteligência emocional, falando sobre saúde do homem, falando sobre especificidades de mindfulness, ou seja, várias coisas nós falamos ao longo dessa jornada desse ano, e eu quero antecipar aqui o presente de Natal para você. Hoje é uma espécie de mentoria dirigida, porque as pessoas às vezes não têm noção de mentoria, ou às vezes têm uma noção equivocada do que é a mentoria, e hoje, de fato, nós iremos fazer uma mentoria ao vivo e a cores aqui para você, certo? E eu espero que isso seja de grande relevância para você hoje, fazer algo distinto do que você vem fazendo, ou que apenas também possa reafirmar aquilo que você já está fazendo, para que você atinja aí um novo patamar, um novo degrau na sua escala, na vertical e na horizontal, com relação aos seus enriquecimentos cotidianos, tá certo? Então eu sugiro novamente para você que está chegando aqui conosco agora, pegue papel, caneta, um caderno, desligue as suas distrações dos ambientes, do celular. Do celular, às vezes você está com a gente, né? Mas algum barulho, alguma coisa nesse sentido, e tente se concentrar aqui conosco nesses 60, 90 minutos que nós vamos estar juntos aqui, porque vale a pena. Se você tirou um tempinho para estar aqui nessa noite de sábado, eu agradeço, sou muito grato, e eu espero que isso também faça sentido para você. Então, se você doou esse tempinho para escutar alguém falando coisas diferentes, que às vezes não é o seu métier, não é o seu dia a dia, fique aqui, que eu acho que vai ser muito legal para você, e eu tenho certeza que isso pode fazer grande sentido nesse final de ano que nós estamos, né? Nessa nova mudança de cenário da nossa vida, da nossa jornada. Então é isso que eu quero convidar e quero trazer você aqui para essa concentração, esse foco. Então você vai experienciar aqui na prática como é uma sessão de mentoria comigo, o que eu faço com os nossos mentorados, o que eu faço com as pessoas que nos procuram, o que a gente desenvolve nos nossos cursos presenciais. Você vai aqui poder degustar e tirar algumas conclusões que eu espero que sejam as melhores possíveis. Depois você vai no nosso privado, seja nas quaisquer das redes sociais, seja no YouTube, no Facebook ou também no nosso Instagram, e dê o seu feedback, porque isso é importante. Eu espero, dependendo do feedback de vocês, de cada um, eu vou tentar fazer mais vezes, se assim for interessante para você. Então espero que você fique até o final e curta esse momento que eu preparei com grande carinho e amor para você. E mais do que isso, eu espero que isso seja, acima de tudo, útil na sua vida de agora em diante. Essa que é a finalidade disso aqui, é a gente ser prático e a gente trazer isso, essa praticidade, para que você aí coloque na sua vida cotidiana, na esfera que você bem entender, no ambiente que você optar. Você vai fazer hoje uma racionalização do que a gente vai colocar aqui e você vai escrever isso. Por isso que eu estou convidando você para pegar uma caneta e um papel a tempo, porque não adianta ficar, eu vou fazer depois. Não faz. Quem tem performance humana faz no momento, não posterga. Isso chama-se procrastinação. E isso
são metodologias de ensino, vale a pena. Ah, eu tô com preguiça de sair aqui e andar 5 metros ou 5 passos para pegar um pedaço de papel e um caderno. Eu tenho certeza que você não vai fazer isso com você mesmo. Dê de presente esse momento, esses 40, 50 minutos que nós vamos estar aqui juntos. Então vamos focar em algo que eu faço a cada final de ano. Seria algo assim, como finalizar o seu ano forte e iniciar o seu próximo ano acelerando. É isso que eu queria aqui fixar os nossos comentários aqui, seja no Instagram ou seja também aqui no YouTube e no Facebook com você. É essa temática que eu gostaria que você entendesse a partir de agora. Então eu entendo que os tempos atuais são tempos incertos, confusos, nós estamos vivendo aí uma completude, um tempo volátil, ou seja, quaisquer nomenclatura que você queira dar, mas nós temos que seguir adiante, nós temos que seguir em frente. Nós perdemos amigos, perdemos familiares, às vezes contraímos essa doença, que é essa pandemia que nós vivemos hoje, mas a vida continua. Nós temos que aí desempenhar outros pontos para nos fortalecer, para terminar esse ano de uma maneira forte e já acelerar para o próximo ano. A gente não pode esperar as coisas acontecerem, porque as pessoas por que tem pessoas que prosperam e outras que fracassam? Inclusive nós falamos um pouco sobre isso na última live aqui, no último sábado. Nós aí falamos mais de 1h20 exclusivamente mergulhando aí nos ambientes, no mindset, nos skill sets. Se você não teve a oportunidade de ver ou de estar conosco ao vivo na última live, eu convido você aí no YouTube, que essa live já está lá. Nós subimos essa live para o YouTube e você pode aí ter mais informações com relação a isso. Nós não vamos mergulhar nisso porque nós já falamos. Hoje é uma outra roupagem que eu quero dar, como se fosse uma espécie de mentoria. Tem muitas pessoas que possuem conhecimentos tremendos, capacidades fora do normal, incrível, e não prosperam. O que será que ocorre com essas pessoas? Por que essas pessoas ficam patinando ou ficam estagnadas? Tem pessoas que focam nos problemas exclusivamente e outras que focam nas soluções. Tá aí um grande diferencial para nós começarmos o nosso bate-papo de hoje. Pessoas que não têm o conhecimento que nós já temos hoje, muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando nas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube ou no Facebook, quase que semanalmente são as mesmas pessoas. Outros estão vindo cada vez mais, tomando o corpo, outras assistem no YouTube e depois comentam conosco, ou seja, mesmo não estando ao vivo, a gente observa que essas pessoas, elas têm já um olhar diferenciado do que é chegar numa nova escala, na verticalização dessa ascensão que a gente fala da performance humana, seja na vertical ou seja na horizontal. Nós temos que crescer nesses dois vetores. É assim que a gente fala e você que já está aqui conosco já de longa data tem esse conhecimento. E os outros que já estão no processo da alta performance, eles focam na solução, não na problemática da coisa, como nós começamos aqui, porque isso torna-se muito mais fácil. Mas às vezes, pessoal, mas isso é muito clichê. Mas não é que é clichê, é que é assim que é a alternativa mais fácil de entendimento para a gente chegar nesse novo patamar. É importante saber que o problema existe e focar nas soluções. Essa é a grande sacada. Agora, como fazer isso? É aí que está essa espécie de mentoria que nós vamos fazer aqui hoje. Eu quero que você relaxe, você se concentre, eu chamo a sua atenção para isso, porque não adianta a gente estar apenas só olhando na tela digital e não estar focado, porque essa questão da ausência de um foco pode ser já o seu problema, a sua percepção de um problema que você não tinha racionalizado isso a nível de consciência. Então fique de maneira confortável no seu sofá, ou na sua cama, ou na sua mesa, onde você está, não importa o local, que seja um momento seu. Então, respire fundo, respire 3 vezes e eu já vou começar ensinando aqui uma técnica de uma respiração que quando a gente vai aprender coisas novas, coisas diferentes na nossa vida, para a gente despertar uma área de foco, de concentração no sistema nervoso central, a gente respira 3 vezes e rapidamente. Por exemplo, dessa forma. E a gente prende um pouquinho, de 3 a 5 segundos. Depois nós soltamos também 3 vezes. Isso a gente ativa novas conexões, está provado. Nós não vamos entrar nesse mérito hoje, mas isso a neurociência já mostrou pra gente. Então faça esse exercício de 3 inspirações,
prende um pouquinho e depois solta logo na sequência. Vamos lá. Pronto, só isso já é o suficiente para depois você começar a praticar isso. Não é só nesse momento, você aprendeu um recurso, e esse é um recurso de despertar o foco. E a seguir, você vai estar ativando essa área de foco e o seu ponto energético cerebral para novos conhecimentos. Acredite, a neurociência já provou isso. Então, inspirando 3 vezes e soltando 3 vezes. Então, movimente seu corpo, fique relaxado e vamos taxiar. Nós já estamos aí com nossa aeronave aí já sobrevoando. E essa, então, é uma estratégia muito boa para nós ativarmos, portanto, esse ponto do foco e da concentração. É importante para você poder aí já começar a mergulhar nesse foco de novas novidades para aí começar a despertar novos interesses e novas percepções de aonde possa estar o ponto fragilizado da performance humana que você ainda está no nível e quer chegar no outro, nessa verticalização e nessa horizontalização, como nós temos falado. Esse é um estado de alerta e consciência que a gente tem que às vezes nos chacoalhejarmos, porque senão, se a gente não tem essas noções, a gente quer chegar, nós sempre queremos ir adiante. Agora o problema é que às vezes falta recurso, falta informações. Então como fazer isso? Eu já dei aqui uma pequena dica da parte respiratória. Então a primeira pergunta de hoje é o seguinte: o que você precisa fazer e realizar para garantir que o seu ano finalize forte? Nós temos aí menos de 30 dias para finalizar o ano e iniciar o ano de 2021 acelerando. A gente não pode esperar rodar as coisas para a gente começar a pensar no próximo ano. A gente já tem que chegar acelerando, a gente já tem que chegar já as coisas acontecendo. Pense aí rapidamente, coloque nesse seu caderno, nessa sua folha que você acabou de pegar, coloque um insight. Eu não tinha pensado, eu vou escrever alguma coisa. Quem escreve convida, quem não escreve rejeita. Coloque isso, não tenha preguiça. Você está aqui para colocar você num outro patamar nessa nossa escala evolutiva. Então, no fundo, nós sabemos o que fazer. Só falta estrategizar isso e ter novos recursos, porque a gente não tem esse conhecimento. Se nós estamos aqui, seja no Instagram, você que está aqui no Instagram conosco, você que está no Facebook ou no YouTube, porque quer se enriquecer de alguma forma. Então temos que ter foco, estratégias, planos definidos, ações, motivações, não importa, e priorizar as coisas. Então disso que eu vou elencar, que eu estou tendo esses insights, que eu estou escrevendo a partir de agora, eu vou fazer alguns reforços mentais. E a condição número 1 para a obtenção desses resultados é aí eu pensar neles. Eu tenho que pensar primeiramente, porque se a gente fica no efeito manada, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu só vou começar a pensar nisso no ano que vem, não, eu não tenho tempo para isso, tá perdendo tempo, não pode. A gente que pensa em performance humana, que hoje sermos melhor do que ontem e amanhã sermos melhor do que hoje, a gente não pode ter zona de conforto, a gente tem que estar o tempo todo em atividade mental, em ações, para a gente sair desse patamar que a gente está, para a gente prosperar. Então a gente tem que pensar, criar e reforçar isso mentalmente. E a maneira que eu estou convidando você a fazer isso agora é escrever. Escreva isso. Nas nossas mentorias a pessoa tem que ficar escrevendo. Não pode deixar de levar uma caneta, um lápis, um caderno, porque é aqueles insights que você tem naquele momento, você pode depois amadurecer ao longo quando você está na sua vida sozinho. Então nós estamos fazendo aqui uma simulação disso. Assim, nós vamos atingir nossos objetivos mais rápidos e de maneira mais facilmente. Coisa que a gente às vezes demora 6 meses, 3 meses, 1 ano. De repente, um insight que você tem, você muda as coisas em 15 dias, 30 dias. Não é da noite para o dia, a gente sabe disso. Mas às vezes falta esse ajuste pessoal que você está postergando, que você está procrastinando. Esse é o que é legal. Reforçando essas conexões mentais, a gente cria um circuito virtuoso. Isso está provado pela neurociência e a gente falou em lives pregressas aqui, para aí sim a gente fazer a nossa performance nos objetivos que a gente está se propondo a partir de agora. Então escreva o que você deve fazer e conseguir até o final desse ano. Veja, escreva o que você deve fazer. Não é o que eu vou imaginar isso, não. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem que escrever. Faça esse exercício agora com você. Você está numa sessão de mentoria. Uma sessão de mentoria demora 1h30.
mais ou menos, às vezes 2 horas, dependendo da situação. Né? Então escreva aí no mínimo agora 3 insights que você já teve agora nesse momento, que você vai fazer e vai conquistar. É isso que a gente tem que pensar, tá certo? E isso tem que ser verdadeiro com você. Você não está fazendo isso para mim, você está fazendo isso para você e por você. Essa que é a grande sacada. A gente não pode deixar as coisas esvaecerem das nossas mãos. Então seja bem específico. Eu vou ler um livro até dia 20 de dezembro. Eu vou iniciar o meu programa de dieta hoje, a partir de agora. Não importa o que você queira fazer. Eu vou fazer o meu check-up médico, o meu check-up odontológico que eu não fiz esse ano todo, segunda-feira. Qualquer coisa que você queira, tem que ser específico, tem que ser algo que seja relevante para você e você tem que dar tempo para isso. Nós temos aí menos de 30 dias para acabar o ano. Então a gente tem que ser específico. A gente tem que esmartirizar aquilo que a gente quer. Porque senão fica ao vento. O nosso cérebro não entende as conexões, elas têm que ser muito claras. Agora, o que você tem que fazer para adquirir o que você almejou? Aí é outra história. A gente primeiro está criando, está pensando, está imaginando, está escrevendo. Eu estou convidando isso. Lembre-se, é uma sessão de mentoria que nós estamos fazendo aqui. E agora nós vamos fazer as estratégias para as coisas acontecerem. Então, quanto mais focado você estiver nessa sua frase, que a gente fala nessa esmartirização, as coisas ficam mais fáceis para acontecer. Tá certo? Então você vai estabelecer esses novos objetivos e aí essas conexões vão tornar-se mais fortes. E aí você vai comunicar isso em forma de sentimento, porque isso vai tornar-se relevante para você e você vai tomar uma ação. É assim que é. É muito simples. Sim, é muito simples. Mas por que não foi feito até agora? Porque às vezes estava faltando um norte, uma orientação, uma bússola, um balizador. E mais uma coisa. Por que você deve realizar isso que você escreveu? Coloque aí, olha, eu estou fazendo isso por meu bem-estar, eu estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo isso para ajudar outra pessoa, porque se eu fizer isso, outras pessoas vão se beneficiar com essa atitude minha, então isso te engrandece mais, te enobrece mais. É essa que é a sacada. Por quê? Porque isso vai te trazer propósito nisso que você está falando, nisso que você está se propondo e quer conquistar. Isso é sensacional, e isso traz sentimento, isso traz toda uma cascata neuroendócrina, biológica, as células se comunicam de maneira diferente, chega nos seus músculos, chega no seu processo de ação para você ir atrás dos seus desses seus sonhos, dessas suas metas, tornando-se aí um hábito nesses próximos 15, 20 dias. A gente tem que fazer isso nos próximos 20 dias, porque aí vai tornar-se um hábito e você vai ter resultado, porque aí você vai até acreditar mais nas coisas, porque se a gente faz coisas muito, a gente tem que ter passos que a gente quer, que nós queremos, nossos sonhos, nossos ideais, a curto, médio e longo prazo. Nós estamos aqui exercitando algo a curto prazo. Então você vai conquistar isso, mas depende de você, não depende de outra pessoa. A nossa consciência é que está relacionada com toda essa área que nós estamos aqui trabalhando. Porque parte daqui inicialmente, não tem outra maneira. Eu não estou fazendo isso porque o outro está querendo. Não, isso é para mim, é por mim. E consequentemente outros vão se beneficiar também. Essa que é a grande sacada. O porquê atinge o sistema límbico do nosso cérebro. Essa que é a sacada. O porquê que eu estou fazendo isso. E aí tem toda essa comunicabilidade com o nosso corpo em termos da emoção. É assim que funciona. A psicologia positivista fala exatamente isso que nós estamos colocando aqui agora. Quando você tiver essa razão do seu porquê, do porquê você está colocando isso, eu quero fazer isso por causa disso, eu me auto-enganei, eu não fui justo comigo mesmo. Não é hora de punições, não é isso que nós estamos querendo fazer aqui. Esqueça isso, comece a se valorizar mais e tentar fazer algo prazeroso para você, nada muito grandioso. Eu quero agora ler 500 páginas em 10 dias. Se eu não tenho leitura dinâmica, eu não vou fazer essas ousadias porque eu vou ter uma frustração muito maior. É para a gente fazer algo que seja grandioso, que seja bacana nesses próximos 20 dias, que eu vou ter essa minha, o meu prazer, que a gente fala,
quando eu começo a exercitar isso, eu vou criar um hábito. E esse hábito vai ter uma recompensa. E esse looping da recompensa é que vai ser a grande sacada para que eu perpetue isso, acelerando para o próximo ano. É isso que nós estamos falando aqui. Então começou com essa ideia da mentoria hoje, começou com essa questão já a curto prazo para que a gente desenvolva isso e para chegar no próximo ano, sim, acelerando. Não é ainda de freio de mão puxado e ainda o que eu vou desenvolver no próximo ano. E aí eu quero fazer a última pergunta. Você está de fato interessado ou comprometido com o que você apontou aí nesse objetivo? Essa é a grande sacada. Eu só estou interessado. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas se você está comprometido, os seus resultados e a sua atuação em termos de ação é totalmente diferente. É simetricamente oposto. Então, de fato, pode ser difícil, mas não é impossível. Eu tenho 20 dias para fazer alguma coisa que eu não fiz o ano inteiro. Depende de você, porque está aqui. Às vezes tinha gatilhos, tinha âncoras, que nós vamos falar no decorrer aqui do desenrolar da nossa mentoria aqui online, coletiva, que eu estou chamando aqui esse encontro de hoje, que de repente você não tinha tido percepção até então. Eu espero que isso faça sentido para você. Coloque um joinha aqui, você que está no Instagram conosco, para ver se está fazendo sentido, se está você aqui ligado, conectado, focado aqui comigo. E você que está aí no YouTube e no Facebook, apesar de eu não ter a imagem aqui, mas logo eu tenho acesso. Eu espero, legal, já estou tendo alguns feedbacks aqui com vocês que estão aí nas outras mídias sociais. Então você tem que ser o mestre dos seus desafios, não os mestres dos seus desapontamentos. Nós estamos no momento agora que a gente tem que trabalhar algo que a gente não trabalhou ainda. Então dá tempo sim. Eu quero que você imagine duas coisas agora. Como você irá se sentir? Olha aí, é sentimento. Como é que você vai se sentir quando você adquirir o que você almejou? Já pense ali no produto final. Dá esse prazer para você. Como que vai ser a sua reação? Isso já começa a fazer novas conexões aqui. Isso é legal. E quem vai ser o beneficiado desses seus resultados que você está se propondo a fazer com você mesmo nesses próximos 25 dias? Escreva você que está aqui no Instagram, você que está no YouTube e no Facebook. Eu te convido a fazer isso. Faça isso por você. Acredite, isso dá certo. Não fui eu que inventei. Eu estou apenas repassando estudos de mais de 50 anos de pessoas de alta performance humana que hoje está aí para quem quiser ver, para quem quiser ouvir. Está tudo já escancarado na internet. Não é novidade para ninguém. Mas por que a gente não está fazendo então? Será que nós vamos ficar na mesmice? Eu convido você a escrever, faça isso. Essa motivação que é o movimento para que a gente faça alguma coisa, para a gente seguir adiante. Não tem como ser diferente. Isso só pode ser oriundo de fator emocional. E é exatamente aí que nós temos que buscar. Acredite nisso, isso é mágico, isso é libertador, é transformador, é gratificante, porque você vai ter essa recompensa. E isso vai te trazer um ânimo diferente, fazendo com que isso torne-se um hábito a partir de agora. Então há que se ativar o centro da recompensa no nosso cérebro. A gente vive de recompensas. Não é que a gente está se auto-enganando, não é isso. Nós, seres humanos, precisamos disso. E a gente faz tudo isso inconsciente porque nós somos viciados em recompensas. As recompensas de um elogio, as recompensas financeiras, as recompensas de um êxito no trabalho, as recompensas de um êxito na nossa parte intelectual, não importa o ambiente que você queira destacar, na família, nos relacionamentos, nas suas metas, seja do trabalho ou seja qualquer que seja ela. O que eu irei adquirir? Como que eu irei adquirir isso? Quem irá se beneficiar? São essas perguntas que eu tenho que ter muito claras. Isso que a gente faz nas nossas mentorias. A gente tem que ter esse racional. Como é que eu irei me sentir? Eu antecipo, porque eu estou aí já trabalhando o meu lado aqui na minha esfera psicoemocional. Como a gente falou que a gente vive de recompensa, eu já estou nesse tira-gosto. Só que aí depois eu tenho que pensar no processo.
porque eu ainda não desfrutei daquilo, mas eu começo já a ter esse desfrute já antes, para começar a ter um ânimo maior. Isso tudo é o nosso movimento para a ação. Se eu não começar a ter isso, são esses gatilhos, a gente não move, a gente vai ficar na mesmice. Então eu estou ensinando aqui algo distinto e diferente para que você faça. Comece a escrever, escreva, coloque 3 coisas aí, pontue e comece a responder para você e faça o seu rascunho. Fique ligado aqui no ouvido, escutando, mas você vai aí rascunhando as coisas, vale a pena. Tem pessoas lhe vendo, como é que você está se vendo nesse jogo? Nesse jogo, nesse ambiente que você queira, no ambiente da servitude, no seu ambiente espiritual, como é que você está dando mais ênfase para as pessoas que estão te julgando, mas como é que você está se vendo primeiramente? Isso é que é legal. Então comece a interpretar você nesse cenário que você quer otimizar. O porquê que você não fez isso até agora? Nós vamos falar lá para frente, talvez tenha algumas âncoras, algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Você está reforçando suas características e os seus desejos mais verdadeiros, quando você coloca nesse jogo que você está querendo se ver. Então, quando você se coloca nesse jogo, você começa a ter ação. Por quê? Porque vem um sentimento por trás disso aí. Então, tudo isso lhe faz rebobinar, lhe faz encorajar, lhe entusiasmar, para que você continue sempre com o olhar adiante. Essa é a sacada. Se a gente não começa já a degustar esse sentimento que nós estamos aí imaginando, a gente toma ação e a gente não procrastina, a gente vai para cima. Você que está aqui no Instagram e no Facebook e no YouTube, eu espero que tenha feito sentido para você todo esse contexto que nós colocamos aqui agora. Então nós precisamos de ferramentas, essas ferramentas que nos vão dar forças para alavancar os nossos desafios e nos dar suporte, nos suportar aí para irmos além do ponto que nós estamos aqui hoje. Então, se nós estamos aqui sábado, 8 horas da noite no horário amazônico, outros que nos acompanham no YouTube, Facebook ou aqui no próprio Instagram, já são 21 horas no horário não amazônico. Então estão aqui dedicados a aprender coisas novas. Então, se nós estamos num patamar, nós chegamos até aqui por conhecimentos que nós tínhamos antes. E por que eu não tentar fazer algo diferente? Se dê esse presente. Eu estou convidando você nessa sessão de mentoria aqui de hoje. Vale a pena. O corpo e a mente sempre irá procurar os velhos padrões. Por quê? Porque é zona de conforto. Se nós queremos algo diferente para nós verticalizarmos a nossa ascensão, a gente não pode ter esses padrões antigos, porque eles já são conhecidos nossos. Não vale a pena isso aí. Senão a gente está na zona de conforto. Se eu quero ir adiante, eu tenho que fazer algo distinto a partir de agora. Não vale a pena a gente bater na mesma tecla do jornal antigo, dos conhecimentos que a gente teve no passado. Eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que investir em algo diferente e começar investindo em mim mesmo, empreendendo em mim mesmo, fazendo algo diferente que eu não fiz até agora. Desse esse presente, vale a pena. Eu estou cansado, eu não consigo, eu não tenho tempo, é difícil, eu estou trabalhando demais, eu estou no seu... Isso é de quem? É de quem está na zona de conforto. Não existe zona de conforto para quem fala em performance humana. Se nós estamos aqui agora nessa sintonia, nessa vibração, nós estamos aqui trocando energia, nós estamos trocando informações. Isso está sendo aqui feito uma conexão íntima entre nós, porque nós queremos ir para adiante. Um ajuda o outro, por incrível que pareça. Você que está aí agora na sua casa, à distância, você está me contagiando de coisas positivistas para a gente crescer junto. Porque eu preparei isso para você. E você está sendo um receptor e está emanando coisas boas também. Não só para você, mas para o seu entorno. E chega até nós. É assim que é a lei do universo. Então qual é o nível do jogo que você quer jogar? Qual é o nível? Qual é o nível? Eu quero ficar nesse mesmo jogo? Então não adianta a gente estar aqui às 8 horas, 9 horas da noite falando de performance humana, querendo chegar num patamar diferente. Qual que é a pegada que você quer deixar de legado para aqueles que participam intimamente da sua vida? Qual que é esse legado? Qual que é essa pegada? Qual que é o seu recado? Então isso é profundo.
Isso é sensacional, mas tem que começar com a gente, não pode ficar essa coisa de vitimização. Aliás, nós já falamos uma live aí, talvez a live número 27, salvo engano, 26, falamos sobre isso, sobre vitimização. A gente tem que fugir disso aí, isso é tóxico, isso é um vício. A vitimização é um vício, entorpece, é comparado a mesma coisa com o vício de um adicto em drogas, por incrível que pareça. A neurociência nos mostrou isso já. E esse é o jogo da vida, ser feliz, saudável e rico. Nós falamos, não é só rico de riqueza material, financeira, nós falamos dos ambientes das riquezas no passado, das liberdades, que foi a live passada. Se você não teve acesso ou não esteve conosco na live passada, eu convido você, essa live está salva, tá? Nós subimos ela no YouTube, é só ir no YouTube e observar a última live que nós postamos, tá fresquinho para você, e depois nós vamos subir essa também, e você direciona ela para alguém, vale a pena. Qual é o nível do jogo que te deixa satisfeito? Qual é o nível que você está jogando e qual é o nível que vai te deixar satisfeito? São essas perguntas que a gente tem que fazer. Isso é sensacional. De fato, o que é melhor? Ser vítimas das circunstâncias ou ser um vitorioso? Eu acho que é ser vitorioso, todos nós queremos. Mas hoje ficou uma coisa muito clichê e tudo mais. Mas cada um tem a sua maneira. Isso não é uma formatação única, não é uma receita de bolo. Nós vamos falar um pouco agora de um novo ponto aqui. Pense no seguinte, o que está funcionando na sua vida no momento? Você que está aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. Eu estou olhando para as 3 mídias que nós estamos hoje aqui ao vivo e a cores. O que está funcionando? Escreve aí, escreve qual ambiente está funcionando na minha família, na minha parte espiritual, no meu trabalho está muito bem, está funcionando para mim, está sendo legal, eu consegui, esse ano foi próspero nesse aspecto para mim. E o que não está indo bem? O que é o ponto agora? Escreva, você tem um papel e uma caneta aí agora. Escreva, não está sendo legal minha parte financeira, não está sendo legal meu relacionamento com a família, não está sendo legal porque eu não estou exercendo a minha parte intelectual, eu não estou investindo em mim mesmo, eu estou deixando a mim para um segundo plano. O que não está sendo legal? Escreva. E aí, o porquê que isso está acontecendo? E você já começa a ter alguns gatilhos mentais. Essa que é a sacada. Esse é o exercício que eu chamo de ajuste de level set, para que a gente vá para um próximo nível e comece a desfrutar um próximo nível nessa verticalização. Nós temos que fazer esses ajustes iniciais. E esses ajustes, ele só otimizado se eu levo ele para minha racionalização. Se eu não tenho essa dimensão das coisas, não tem como eu ir, porque eu não tenho o entendimento. Essa que é a sacada. A partir do momento que eu começo a ter esse entendimento, eu sei aonde trabalhar. Então, o que você tem feito para as coisas irem bem? Opa, tá maravilhoso. Então, se está indo bem aqui, o que eu posso pegar nesse patamar, nesse ambiente e colocar para onde não está indo bem? Será que cabe aqui ou não cabe o que eu estou fazendo aqui levar para que não está indo bem? Será que funciona também? É essa que é a sacada. Então, ajudando pessoas, se está dando certo, eu vou continuar. Por quê? Porque eu troco energia, eu tenho comunicabilidade, eu estou fazendo meditação, eu estou dedicado à minha parte espiritual, a minha rotina matinal está funcionando legal, eu acordo cedo, eu durmo cedo, né? Eu faço meus exercícios semanais, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, todos os dias, não importa, está dando certo para mim, eu estou no peso que eu quero, eu estou na roupa que eu quero, está tudo bacana, está ótimo. Então por quê? Porque você está tendo hábitos, isso está sendo prazeroso. Olha o looping aí que a gente está falando. A minha alimentação está regrada, eu tenho dieta, eu estou fazendo tudo certinho, eu passeio, eu não tenho peso na consciência das coisas que eu estou fazendo, dos meus doces, etc, das minhas regalias, porque eu me presenteio com isso também. Não importa. Então o que está dando certo para você? Eu só estou dando ideias aqui, né? E você escreve. Agora o outro lado da moeda. Por que as coisas não estão indo bem? Você está virando agora, é uma interface da mesma moeda. Nós não temos como estar 100% ao mesmo tempo em tudo. Isso não existe, isso é impossível, não tem como. A gente tem grandes performances numa coisa, porque outras ainda estão sendo trabalhadas. Depois otimiza outra, eu deixo a desejar outra, e eu vou trabalhando. Só que sempre essa expansão energética dos ambientes, eles têm que fluírem, eles não podem ser consumidos as nossas energias. Essa que é a sacada. Então, por que eu não estou performando?
O que está indo ruim para mim? Será que são as minhas distrações? É as minhas telas digitais? É minha falta de foco? Eu estou com excesso de mídia social, só assistindo filme no YouTube, Netflix, WhatsApp. São as mídias, são as telas digitais. Eu estou procrastinando demais. O que está acontecendo que eu não estou performando? Você começa a ter esse entendimento. Então, se nós sabemos aonde estão os nossos problemas, os nossos tendões de Aquiles, as nossas fragilidades, os nossos deslizes, nós temos as soluções também em teoria. Em teoria, nós temos aí a solução. Opa, então eu vou desligar meu celular, não vou levar meu celular para minha cama, eu estou dormindo tarde, não vou ligar a televisão no meu quarto. Então são coisas que a gente tem como ajustar. Eu estou comendo todo dia fora de casa, eu tenho que economizar porque eu estou endividado. Então são coisas, eu vou começar a cortar, são as drenagens. Nós falamos isso em 2, 3 lives no passado também. Agora é priorizar e focar na otimização desses pontos que você elencou aí agora. Essa é a grande sacada. Se você está aqui hoje nessa mentoria online, vale a pena. Vale a pena você fazer isso. Então o ponto número 1 de como resolver o problema é: eu posso apenas utilizar minhas habilidades e os meus conhecimentos para resolver isso. Nós falamos na semana passada que não necessariamente é isso. Os nossos skill sets, as nossas habilidades, elas representam 10%. O nosso mindset, 40%. E os demais ambientes, 50%. A gente sabe que não é só ter conhecimento. Por isso que a gente fala que tem pessoas que são experts em umas coisas e não performam. Elas têm que ter toda essa harmonia desses ambientes para ter uma performance otimizada. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje nessa mentoria dirigida. Então, de fato, eu posso resolver os meus problemas se eu estiver comprometido a resolvê-lo. Mas para isso eu tenho que ter um entendimento. Aonde que está a minha fragilidade? Quando nós falamos agora. Então aí sim eu levei para o racional, eu sei aonde o meu deslize e tento escrever o que eu vou trabalhar. Isso vai fazer com que você tenha essa performance que nós falamos desde o comecinho do nosso encontro de hoje. Você que chegou aqui desde o começo e você que está chegando agora, nós estamos fazendo uma mentoria online hoje, para um modelo de como você ter uma ideia de que é uma mentoria, como que funciona, como é que é. E é esse desenrolar que nós estamos fazendo aqui e nós vamos chegar no nosso pico daqui a pouco, para nós termos aí resultados já nesses próximos 20, 30 dias antes de rodar o ano. Então as soluções para os problemas, elas estão disponíveis. Eu tenho que fazer pesquisa com alguém, eu tenho que questionar alguém tem que me orientar. Está ao meu alcance ou eu tenho que pedir ajuda? Essas são as sacadas desses pontos que você elencou agora, que você quer fazer algo por você e para você. É de meu conhecimento, eu vou precisar agregar novos conhecimentos. É essa sacada que a gente tem que ter, essa percepção e essa humildade que às vezes nós sozinhos não conseguimos. Então a gente tem que agregar valores, a gente tem que ir atrás de pessoas, seja da família, seja pessoas do trabalho, seja pessoas externas. Eu pago alguém, não importa o que eu vou fazer, mas se eu quero chegar no próximo nível, repito, nessa escala dessa ascensão na vertical ou na horizontal, nesses dois vetores, eu não importa, eu tenho que procurar ajuda. Então, se estão disponíveis, se eu estou comprometido, então eu tenho como resolver isso. Isso já me despertou as coisas. Então, coloque isso como uma prioridade alta e resolva, não tem saída. Quanto mais você posterga as coisas, mais tempo você não vai desfrutar a curto prazo. Mais tempo você vai demorar para adquirir isso. Isso é de suma importância. Ter uma panorâmica de como andam as coisas. E é isso que você elencou aqui, 3 coisas que a gente conversou a pontuar, vale a pena. Eu me recordo de uma situação muito comum, até aqui na Amazônia também, a gente vê, eu já fiz inclusive uma vez um passeio de barco, de Manaus para Belém, de barco. Acho que foram 3 dias de viagem, uma viagem inesquecível, interessante. E o que eu quero destacar é porque eu vi muitas madeiras nos rios, seja por balsa ou madeiras soltas, mas o rio é um dos maiores rios do mundo, junto com o Nilo, o rio Amazonas, Mas o que eu quero destacar aqui é algo que acontece muito comum no Canadá, onde as árvores, os pinheiros são cortados, e são lançadas rio abaixo. E existem pequenos pontos, pequenos gargalos, aonde elas atravancam o fluxo
dessas toras, dessas madeiras. Então o que precisa ser feito são ajustes nas rotas dessas madeiras. E tem pessoas que vão de jet ski, tem pessoas que vão nas beiras desse rio, tem pessoas que andam de helicóptero vendo essas madeiras vindo rio abaixo para alinhar essas toras para não ficar engarrafado. Então às vezes é um ajuste de algumas pequenas toras e aí as coisas vêm com uma velocidade incrível. A ideia aqui é a mesma. Eu fiz essa analogia, essa metáfora aqui das toras de madeira vindo, porque o que acontece é que nós precisamos ter a consciência das coisas que estão impactando a gente, que está segurando, mas eu tenho que saber aonde que é o problema, aonde que está o ajuste que tem que ser feito. E isso é de cada um, a gente não pode generalizar, porque cada um tem interesse, cada um tem uma idade diferente, cada um tem um problema diferente. Então, o problema não pode ser transferido, o problema pode ser compartilhado, mas só você que tem que resolver. Você pede ajuda, mas muitas das vezes esse problema é seu. Não tem como você delegar para outro. Infelizmente, muitas das coisas são assim. Então, para que as coisas aconteçam, a gente tem que fazer ajuste nessas toras. E aí essas toras de madeira começam um fluxo em alta velocidade. Isso é estratégia para a nossa performance. A gente não pode ter medo de tocar no problema, porque é esse problema que está travancando. Nós precisamos, no fundo, saber qual que é o verdadeiro problema, a verdadeira tora de madeira que está ali atravancando, ela rodou, ela está juntando as outras, ela não pode ser assim, ela tem que estar tudo alinhadinha para fazer aí um fluxo de alta velocidade nesse emaranhado que estava parado. E é a mesma coisa conosco. Às vezes nós estamos parados, patinando, por causa de um problema que está canalizando toda a energia dos ambientes da nossa performance. E nós falamos isso em uma live de 1h20, que foi 2, 3 lives no passado, ou quiçá a semana passada, salvo engano. Então é esse que é o keystone, que é o problema, é o ponto-chave do negócio, da grande sacada. Aí é o local onde nós devemos concentrar a atenção e a energia para resolver esse obstáculo. Essa que é a sacada do negócio. Então, se nós sistematicamente fizermos isso, os nossos resultados serão outros, com os fluxos de resultados muito mais rápidos e muito mais exitosos. Não é clichê falar isso, parece ser simples, mas quem que para e escreve o seu problema, se a gente sabe o problema, na grande maioria das vezes a solução já aparece imediatamente. A gente vê, esse é a problemática que está às vezes segurando toda um grande performance que a gente pode fazer, um grande voo. Esse obstáculo que está consumindo a energia. E aí as coisas não estão harmoniosas. E nós falamos, os ambientes são 50% da performance. O resto é as nossas habilidades. E o outros, 10%. E 40% é nós termos o equilíbrio racional e emocional. Se a gente não tem esse conhecimento, não performa. Por isso que muitos estão patinando. Só acha que ter conhecimento já é uma expertise na coisa. E não é. É o mínimo, é 10%. Por isso que tem pessoas que acham, aquela pessoa é tão bem sucedida na vida e não tem tanto conhecimento. É verdade. Por quê? Porque ele é sábio. Ele agrega valores com outras pessoas. Ele faz um network e potencializa outras coisas. Essa é a sacada. Ele se junta com pessoas. Ele paga pessoas para orientar a parte financeira dele, um consultor, paga um mentor, paga um profissional para cuidar da saúde dele, um personal, um nutricionista, né? E aí em vários ramos, como que era um professor de línguas, um professor para ensinar ele a a tocar um instrumento musical, uma voz, não importa. O local que ele quer performar, ele investe. E não pensa duas vezes, porque ele não é para aquilo. E tem outras pessoas mais experts. É o que nós não estamos habituados a fazer. E isso que não está funcionando não é o problema de fato, é o efeito. É o efeito. Então não é aquela tora que está torta, está tudo ali engatilhado, está parado. Se eu começar, o problema não é a tora em si, é o movimento que ela fez. Então esse entendimento que a gente tem que ter essa percepção. Coloque para mim aí se está fazendo sentido para você. Coloque um joinha se está sendo legal aqui. Você que está no Instagram e você que está aí no YouTube e no Facebook. Coloque, dê um sinal para mim se isso está fazendo sentido para você.
porque aí eu vou ficar mais empolgado aqui também nesse encontro que nós estamos tendo hoje à noite aqui. Legal. Muito bom, muito bacana, muito bacana. Então, qual é a forma que eu tenho que adotar para resolver isso? Isso é que é a pergunta, né? A gente tem o mental, o estratégico, o emocional. Eu tenho que ter esses conhecimentos aonde eu tenho que ir adiante. Algo tem que ser feito e somente eu tenho que fazer isso. A gente não pode delegar o problema. Eu repito, a gente às vezes compartilha para ter um vislumbre, um norte, uma coisa, mas a gente não pode delegar aquele problema para outra pessoa. As pessoas que são CEO de grandes corporações, de grandes empresas, exatamente isso que eles fazem o dia inteiro. É resolver, transpor obstáculos, transpor problemas e vislumbrar grandes conquistas. É resolvendo pepino grande o dia inteiro. Quanto maior as grandes corporações, mais problemas elas têm. Então, se essas pessoas resolvem os problemas, por que nós não podemos também resolver os nossos nas devidas proporções? Todos temos problemas, não tem como. Mas a gente, é essa questão dos 40% de nós termos o emocional e o racional em equilíbrio. Essa que é a sacada. Que a gente fala da inteligência espiritual, da inteligência cognitiva, da inteligência emocional, da inteligência física, dos ambientes. Seja nas crises ou fora delas, a gente tem que ter essa harmonia. É difícil, não é fácil, mas só fazendo, praticando. Então por isso que nós estamos aqui. Quase 50 minutos falando de performance humana, falando de mentoria, e você está participando dessa mentoria aqui ao vivo e a cores. Isso é o jogo. E é assim que é o jogo da vida também. Não é só dessas grandes corporações. Além dessas grandes corporações, dessas grandes empresas, elas têm que pensar em lucro, têm que pensar em outras pessoas, têm que pensar no Big Green, têm que pensar em ser seguros para os seus funcionários e assim sucessivamente, para o meio ambiente, etc, etc. Então tem toda uma problemática por trás. E essas pessoas performance, esse CEO, por que de fato a gente também não pode aprender com elas? Então a pergunta agora é: qual é a ajuda que nós precisamos então? O que a gente tem que fazer? Isso é parte do level set. Se eu quero ir para um próximo nível, o que está faltando para mim? O que eu estou precisando para chegar no outro patamar? Né? Eu preciso de um agente voluntário dos meus projetos pessoais? Você tem essa pessoa? Você compartilha com o seu AVPP, a gente sempre falou isso, o seu agente voluntário dos seus projetos pessoais, a gente precisa dessas pessoas, a gente precisa compartilhar, pode ser seu pai, sua esposa, seu marido, seu filho, seu cônjuge, não importa, você precisa compartilhar porque essas pessoas vão te dar feedback, ou vão cobrar de você de uma maneira positivista. Você está dormindo melhor? Você está tendo a sua saúde emocional, sua saúde espiritual trabalhada? Você tem mentor? É importante você ter um consultor financeiro se o seu problema é o problema financeiro. Como é que está você com a sua saúde no seu banco financeiro? Você está conversando com o seu gerente, você foi lá, gastou 40 minutos, 1 hora, tem paciente para estudou como é que está a parte financeira, o que eu vou fazer? É isso, né? Aí você está investindo intelectualmente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, em tudo. E tudo começa a ser otimizado, porque a gente falou, tudo isso é energia, são 50% dessa alta performance nossa. Então alguém já passou por isso. Isso que a gente está passando por agora, que a gente falou que a gente vai elencar os problemas, ou aqueçar o que nós vamos conquistar nesses próximos 20 dias, alguém já passou por isso. Esse caminho já foi trilhado. Não é nada inédito. Nós estamos aqui em 2020. Muitas pessoas já passaram antes de nós. Existem atualmente pessoas mais velhas do que nós passando pelos mesmos problemas. Então, a solução já existe. Só basta a gente ter a humildade ou a percepção de como nós vamos otimizar isso. E aí nós teremos como ajustar as coisas diante do nosso cenário, que cada um vive nele. Então eu quero, nesses últimos 15 minutos, falar aqui o seguinte, para você que está aqui conosco. Como começar a construir a nossa visão e objetivos quando nós estamos aí vivendo incertezas, vivendo imprevisibilidades? A gente não pode parar. O que você está achando disso? Né? Na verdade, a gente está nesse mundo aí volátil, incerto, ambíguo, né? Imprevisível. Então, como é que nós vamos fazer? Nós já temos que ter ideia. Qual que é a sua ideia que você tem que fazer dentro desse cenário, do seu contexto?
né? A gente tem que ter plano, a gente tem que ter foco, a gente tem que começar a falar. O que não pode é a gente ficar na inércia. A gente tem que agir, porque senão a gente entra nessa roda viva das pessoas que hoje estão sucumbindo. Então a gente tem que ser essa pessoa diferente, como um agente modificador do que a gente tem que fazer de diferente. Isso mesmo, focar no que a gente tem controle, e o que a gente não tem controle, a gente tem que ter o discernimento que às vezes aquilo não depende de mim. Mas aquilo que está factível para eu ter o controle, eu tenho que trabalhar esse lado emocional. Se nós ficarmos imaginando isso ou aquilo, nós vamos ficar na esfera aí das possibilidades. E nós não temos que pensar, nós temos que pensar exatamente nas maneiras de conquistar as coisas. Não é exatamente dando energia para o problema. O problema existe. O que nós temos que fazer para aí termos o drible disso? Isso é mindset forte, isso é um mindset consistente, isso é um mindset ativo. Se as coisas acontecem diferentemente de como nós esperamos, nós temos que ser adaptativos. Às vezes as coisas não é como nós gostaríamos que fosse. De fato, isso é verdade, mas estava no nosso controle? Não está no nosso controle. Aconteceu essa pandemia, muitos não viajaram, muitos não deixaram de vestir, muitas pessoas sucumbiram, muitas coisas aconteceram, inclusive para a nossa vida também. Evidentemente, isso foi impactado, mas isso, nós temos que ser adaptativos a isso. Isso é ter mindset, isso é saber ter entendimento. O que eu vou fazer a partir de agora com essa realidade que nós estamos vivendo? Nós temos que mudar a estratégia, a rota, fazer os ajustes. É o que nós estamos falando lá das madeiras, lá do Canadá. Então, quanto mais rápido nós fazermos isso, mais nós estamos no controle da situação. Então, quanto mais eu demoro, mais eu estou lentificado, mais eu estou estressado às vezes. Isso está me paralisando. Então, quanto mais rápido eu ajo, mais conhecimento eu tenho, mais forte e comprometido nós estamos com os nossos objetivos. E é assim que a gente tem que agir. Não é agir tempestivamente, impulsivamente. Não é isso que nós estamos falando. É tudo de maneira racional, equilibrada. Se dá tempo para eu pedir informação para outra pessoa, é isso que você tem que fazer agora, nesses próximos 20 dias. O que depende de você, você vai fazer a todo vapor. Nós estamos sempre falando em adaptabilidade em nossas lives, em nossos grupos de mentoria fechado e tudo mais. A gente fala disso, de desajustes, porque as coisas às vezes não dependem de nós. Mas diante do cenário, a gente não pode perder o equilíbrio. Mas como que a gente faz isso? Exercitando. Não tem como a tempestade vir e eu querer resgatar as coisas porque eu não estou preparado para aquilo. Se eu não tenho uma casa sólida, eu não tenho um bunker que se for um terremoto, um tsunami, alguma coisa, eu não construí, eu não estou preparado, não tem como. Então isso vai se tornar um hábito. E evidentemente nós vamos fortalecendo essa esfera psicoemocional e todos esses ambientes através das nossas habilidades. E aí fecha esse 100%. Repito, nós não vamos performar 100% em tudo, mas nós vamos começar a ter mais êxitos nas coisas. Isso é a grande habilidade daqueles que vão longe. Trabalhar continuadamente todos os dias. Então você constrói a visão, planeja e vai para cima, sabendo essa possível o contratempo que pode surgir e ter a adaptabilidade para seguir adiante. Não importa o que acontecer, nós temos que ser aí um fenômeno da adaptação ambiental. E esse ambiente que eu quero dizer são esses ambientes que a gente já falou e tem falado ao longo de todo o tempo, que é a nossa saúde, a nossa saúde financeira, espiritual, a saúde física, nós mesmos, a saúde familiar, a saúde aí da servitude. Tudo isso faz parte desses ambientes que nós estamos falando aqui. Agora nós temos uma outra visão, uma outra crença, um outro entendimento das situações. Eu espero que isso esteja fazendo sentido para você. Aí que está no YouTube e no Facebook e você que está aqui também no Instagram com a gente. Não podemos ser vítimas, mas sim vitoriosos. Não importa as circunstâncias. A gente tem que ter esse papel. Porque se a gente se entrega, isso torna-se um vício também tóxico e a gente não performa. A gente fica no mesmo plano ou às vezes fica uma âncora. Isso é ruim porque traz medo, frustrações. E aí a gente vai sendo mais arrastado. E para depois sair disso, o hiato é muito maior. Porque quando as
as coisas oscilam dentro de uma performance ótima, mas oscila pouco do que quando a oscilação é maior. Isso é ruim para a gente. Então as dores e a energia que a gente vai gastar para chegar nesse patamar é muito maior. Então as circunstâncias podem fazer de vítima, mas as circunstâncias também podem fazer vitorioso. E quem que tem esse entendimento dessas oscilações e de performance humana, né, vai querer sempre estar nessa esfera de trabalhar o adequado para ter a vitória, não trabalhar para ser vítima. Então o nosso mindset é que tem que ser diferente. E é isso que diferencia das pessoas. Então o nosso mindset é que irá nos conduzir qual lado nós vamos estar, seja de vítima ou seja aí de um padrão vitorioso. Posso não ter ainda a minha vitória que eu quero, eu posso não ter ainda, mas o meu perfil e o meu mindset é de vitorioso. É essa que é a sacada, é isso que as pessoas não entendem ou não têm o conhecimento. Então, se você acredita nisso aí, coloca um joinha aí novamente, você que está aqui no Instagram e você que está aí também no Facebook e no YouTube, né? Coloque aí um emoji, um joinha, que eu vou entender que você aqui está mergulhado nesses conceitos que nós estamos falando aqui da performance humana. E é isso que a gente faz nas nossas mentorias. E se você tiver interesse em depois aprofundar mais, tem vários vídeos nossos no YouTube e também tem a nossa mentoria, que você depois pode ir na nossa bio aqui no Instagram, que você já cai direto no nosso link da nossa página, onde tem as informações lá para você depois ter alguma curiosidade, ao aprofundamento nesses conceitos de como que é feita uma mentoria face-to-face, né? Ou one-on-one, um a um. Então, uma outra coisa, qual que é o mindset, o skill set e o action set? Qual que é a minha cabeça? Como é que tá minhas habilidades? E como é que eu tô fazendo as minhas ações diferentes para me fortalecer no agora? Essa que é a sacada. Nós estamos querendo nos fortalecer agora para acelerar no próximo ano, nos próximos 20 dias. Então, o primeiro deles é a adaptabilidade. Então, quando nós falamos de mindset, eu gostaria que você focasse nas suas crenças, nos seus hábitos, nas suas emoções que tem desenvolvido e que tem dado certo. Não adianta a gente se apegar nos modelos padrões antigos. Se a gente quer fazer coisas inovadoras, a gente também tem que ter mudança. Mas para isso, às vezes, não é da noite para o dia. Isso, às vezes, é um processo. Então, nós temos que aplicar e reforçar tudo isso, porque isso é mindset. Isso aqui está no consciente e no subconsciente. E, às vezes, esse subconsciente é que está agindo sem a gente ter noção. E isso é que tem que, às vezes, aprofundar mais nas informações, para que seja aí ajustado e modificado a maneira como eu vou agir, que é o action set. Isso é que é o legal. Então, quais são as habilidades que ainda nós não temos e eu tenho que melhorar nesses próximos 20 dias, que eu elenquei isso agora aí nesse papel para você que está aqui desde o começo, que você anotou. O que eu preciso fazer em termos de habilidade, de conhecimento, para que isso, às vezes, num girar de uma chave, eu consiga chegar lá. Então, quais são os conhecimentos e as ferramentas disponíveis ou ainda não manuseadas por mim? Né? Não pode ser ferramentas mesmo, instrumentos ou outras ferramentas de conhecimento intelectual que eu não tenho, que eu preciso investir em mim agora. Eu estou falando, a gente tem que fazer esse mergulho, essa reflexão, porque isso é a solução do meu problema. Né? E eu estou tendo agora a racionalização disso e caindo num racional aonde me faz tomar uma ação. Porque até então isso não era consciente para mim. Então tem que ter isso. Porque o próximo ano, se a gente não fizer isso agora, o próximo ano começa daqui 20 dias. As pessoas de performance humana já estão adiantadíssimas, já estão pensando no final de janeiro, já estão pensando na proposta daqui nos 3 meses iniciais do ano. E a gente ainda está pensando em otimizar a performance agora. Mas por que a gente tem que fortalecer agora? Porque não adianta eu pensar lá na frente se não estiver forte aqui, isso não está trabalhado comigo agora, para tornar-se um hábito e fazer esse looping aí que a gente falou da recompensa. Por isso que a gente tem que fazer algo agora que eu sei que eu vou atingir e que isso seja relevante para mim. Então,
Isso tem que ser legal. E aí sim a gente vai estrategizar isso aí. Isso é que é legal. Eu garanto a você, se houver um foco de 15 minutos por dia, nesses próximos 30 dias, não tem como as coisas não acontecerem de resultados extraordinários. Grandes mudanças vão acontecer com você já, de imediato. E aí você vai chegar já acelerando a 200 por hora, digamos assim, no próximo ano. É incrível como as coisas acontecem, os resultados vêm, porque você está com entendimento agora de um mindset, no skill set, você buscou, você procurou informação, você mergulhou, você aí, não é que gastou, você investiu 15, 20, 30 minutos por você que você não fazia isso. E aí sim você vai colher o resultado agora e você vai já começar o ano seguinte com uma ação diferente, um action set diferente. E isso é mágico. Isso é transformador para você, porque talvez até então não tinha esse conhecimento ou essa habilidade que até então agora você vai despertar. Isso será o seu passaporte para o próximo ano. Essa que é a grande sacada, mais forte e um ano de 2021 já de início alentador, porque você já começou a conquistar isso agora. E que o que está entrando no seu caminho? O que está agora? Qual que é o nível de compromisso, de estratégias, de hábitos, disciplinas que eu não desenvolvi, mas que eu estou tendo agora o racional, que eu tenho que fazer isso. Então isso, será que está envolvido por medos, por vícios, por eu estar procrastinando? A minha autoimagem está abalada? Eu sou limitado porque eu tenho crenças muito fortes, porque isso foi passado de geração para geração? Eu não sei, né? Mas você que tem o seu conhecimento agora, e isso já é uma forma de você trabalhar. Se isso é muito profundo, procure ajuda. Isso vale a pena, por isso que tem mentorias, pessoas sérias. Observe os resultados das pessoas, quem são as pessoas, procurem quem são as pessoas para te ajudar antes de mais nada. Não caia em conto da carochinha que em 48 horas você já é outra pessoa. Isso é conversa, é um processo, isso demora. Então, mas é prazeroso, vale a pena investir em você mesmo. O que está no seu caminho agora? Reflita nesse momento. Escreve aí o que está no meu caminho, que está aí de certa forma, os trilhos ainda estão obscuros, estão sujos, eu não estou conseguindo trafegar muito facilmente nesse meu caminho. O que está acontecendo? Não tem como haver desculpas, não tem como fixar-se nos problemas. Nós temos que eliminar esses obstáculos de alguma forma, porque a maneira como fazer, as pessoas de alta performance já nos apresentaram isso há mais de quanto tempo que nós estamos aqui. E mais de 50 anos aí nós temos grandes estudos. A neurociência nos últimos 20 anos está aí dando grandes robustez de informações para nós, de como que a gente tem que fazer para melhorar tudo, todos os aspectos. Tudo tem que ser trabalhado para limpar esses trilhos que nós estamos falando, para a gente trilhar aí nessas grandes avenidas que a gente quer trafegar. Não adianta, não tem outro jeito, mas eu tenho que ter esse conhecimento. Essa alça ou esse loop do comportamento e de recompensa, ele tem que estar muito claro na nossa mente, porque senão não adianta, não vai. Nós vivemos de recompensas. Infelizmente, às vezes as recompensas tóxicas e ruins. Isso é vício, isso não é legal. Então a gente tem que ficar nas recompensas sadias. Então, quando esse looping ele fica sendo alimentado, as grandes conexões neurais são derramadas aí do ponto de vista da esfera neuroquímica, biológica, hormonal, e a gente tem ações diferentes. Então, mudando essas pequenas peças do nosso comportamento, nós vamos conquistar algo prazeroso e recompensador já nesses próximos 30 dias. E lembre-se, essa é uma sessão de mentoria hoje que nós estamos fazendo para você que está aqui com a gente desde o comecinho. Isso é sensacional. Depois eu quero um feedback, me mande um feedback. Isso é legal para mim também. Isso mostra que está tendo resultado. E eu repito, isso não fui eu que descobri a roda. Isso é também vários estudos. É a gente mergulhado nessa ciência que é magnífica. E eu pratico isso, eu vivo isso também. Então olhe os seus resultados hoje. Se você quer resultados distintos, vale a pena você fazer algo diferente que você não experienciou ainda. Você pode estar acreditando ou não, mas por que dá certo para a grande maioria das pessoas e não pode dar certo para você também? Acredite, vale a pena. O processo é mágico, é fantástico. Nós temos que saber o que está ocorrendo nos nossos caminhos, porque os nossos caminhos são distintos. Mas o que a gente quer? A gente quer a ascensão na vertical que a gente falou aí, subindo cada vez mais.
Somente nós mesmos temos essa capacidade de entendimento e da conscientização disso. Porque as realidades são distintas de cada um, os interesses também. As nossas emoções causadas pela recompensa agem no nosso corpo, levando aí essa ativação neuroquímica, hormonal, endocrinológica, o nome que você queira dar. E isso causa, então, essa alça de retroalimentação dos nossos sentimentos e vai fazer com que esses hábitos saudáveis eles sejam incorporados na nossa vida. Não tem outra alternativa. É assim que esses sentimentos vão sendo conquistados e incorporados para a nossa performance, naquilo que você elencou aqui nesse momento de mentoria online que vai ser trabalhado. E aí nós tendemos o quê? A mudar as nossas atenções para os sentimentos e sensações que nós gostamos. Isso é conforto. E todo conforto é um sentimento miserável que nós estamos falando. Isso vai levar a um vício. Não podemos estar em conforto nunca. Jamais. Conforto sim, eu vou desfrutar isso aqui, um momento e tudo mais. Isso é interessante. Eu vou fazer uma viagem, estou confortável. Esse conforto, esse é legal. Mas o conforto que a gente está falando aqui é de performance. Eu estar acomodado. Ah, para mim tá ótimo, tá? Minha vida tá maravilhosa, eu não quero fazer nada. Será? Será que você não pode contribuir com alguém aquilo que você tem de melhor? Seja nas suas palavras, seja no seu talento. Será que você é tão assim... pobre do ponto de vista de contribuir com outra pessoa, porque está tudo bem para você? Isso é o egoísmo extremo, né? Isso que a gente faz aqui aos finais de semana é um compartilhamento de conhecimentos que também não sou eu o autor disso. Eu bebi em fontes, fui para o exterior, investi em mim mesmo durante mais de 4 anos. Aqui de conhecimento, para passar aí em mais de 43 lives, semanal, nunca falhamos um encontro aqui, faça chuva, faça sol, nós estamos aqui. Então isso não é conforto, né? Passar o conhecimento não é conforto, porque eu poderia muito bem estar comigo e não passar essas informações, mas não é assim que eu interpreto isso. Isso não é o meu propósito. Muito pelo contrário, é disseminar essas informações. Então, conforto não é bem-vindo. Em não atingir os nossos objetivos, não é conforto. Isso a gente está aí ficando num status quo. Isso não é legal. Nós pagaremos o preço pela nossa disciplina e também pelo nosso arrependimento. A uma hora a conta chega. Então, se nós quisermos sermos mestres em nossas conquistas, nós devemos começar a valorizarmos nós mesmos inicialmente. Invista em você. Comece com você. E a partir daí as coisas começam a mudar. Temos que focar em ser mestres nas mudanças e não mestres dos nossos desapontamentos. Temos que focar sim nesses momentos que nós estamos aqui, que hoje está despertando aí novas Golden Keys para você. E aqui está a minha pergunta para que você aí faça a sua reflexão. Qual é o seu nível de comprometimento? Quais são os compromissos que você precisa fazer com você mesmo agora? O seu compromisso é que nota que você dá para você? Nota 5, mediana, 5 em 10, nota 7, nota 8? Dê essa nota, escreve aí no papel. Olha, eu era 5. Sim, não tenha vergonha, você está escrevendo para você, mas eu quero chegar à nota 7, 8 até o final dos 30 dias agora, esses 20 dias que eu dei para mim de deadline. É o meu dia-chave, é o dia da minha mudança. Você tem que fazer isso. E aí você vai novamente ter o quê? Uma nova métrica, um novo parâmetro. Essa é a pergunta clássica nos tutoriais. Você está interessado em alcançar seus objetivos, seja ele financeiro, social, econômico, intelectual, espiritual, ou está comprometido em alcançá-lo? Está interessado ou comprometido? Essa é a sacada. Podia falar aqui qualquer esfera, porque serve para tudo. Porque se você estiver apenas interessado, você vai ser aí conveniente ficar aí na média, né, contar histórias, ficar aí nas desculpas, nas escusas. Permite que suas crenças e seus hábitos limitadores continuem te controlando. E é isso, pessoal, estou interessado. Estou ali, estou interessado. Então fica na mesmice. E aí você vai fazer o que sempre foi fácil para você, porque é zona de conforto.
Já se você tiver comprometido, opa, aí muda a história. É aqui que separa o joio do trigo, das pessoas que alavancam, que vão na vertical ascendente e que vão na horizontal nos dois vetores da performance humana. E aí você está tirando os seus medos, você está querendo se conhecer mais, você está mergulhado nas suas habilidades que você não tem e quer lapidar, você está procurando ajuda, você está trabalhando novas crenças que você tinha, crenças limitantes de identidade, capacidade, você está fazendo escolhas certas agora com quem você vai se envolver, com quem você vai se relacionar, quem você vai procurar a escutar cada vez mais. E isso é totalmente diferente. Então vai te trazer coisas para sair da sua zona de conforto. Essa é um padrão mental de mindset totalmente diferente de uma pessoa que está interessado. É completamente, é que a gente falou, é 180 graus diferente. Então eu tomo as minhas decisões, eu estou comprometido e faço as minhas decisões, e faço as minhas coisas acontecerem. Porque o meu mindset é diferente, o meu look set é diferente, o meu speech set é diferente, portanto minha action set é diferente. Tudo é diferente, a maneira que eu vejo as coisas é diferente. Você tem clareza com relação à visão de futuro, seu objetivo. Você está aí com as coisas desenhadas. Nessa sessão de mentoria que nós estamos fazendo aqui hoje, você elencou isso aí, você escreveu, você sabe onde é o seu ponto fraco, seu ponto forte, você está tendo novos insights, você está vendo se você está de fato só interessado ou se você está comprometido. Porque se você só teve interesse em emagrecer, em passar de ano, em aprender um instrumento musical, em aprender uma língua, você só foi interessado, você nunca foi compromissado. Olha, hoje você já sabe a diferença. Por quê? Porque isso move diferente do ponto de vista da leitura de mental e da leitura de comunicabilidade com o seu corpo, em termos de liberação neuroendócrina e assim sucessivamente. O outro ponto, você está com clareza nas suas estratégias e nas suas táticas para finalizar esses próximos 20 dias? Como é que está sendo agora? Eu vou procurar ajuda, eu vou tentar melhorar, eu vou acordar mais cedo, eu vou deixar de procrastinar, eu vou deixar de ser preguiçoso. Você tem que fazer alguma coisa, porque se você quiser ir para um outro patamar, repito, na vertical e na horizontal, tem que fazer diferente do que você está sendo feito, para chegar agora, daqui 20, 30 dias, acelerando com relação às suas estratégias. A gente tem que começar a trabalhar agora. Não adianta as coisas acontecer, eu vou ver o que vai acontecer. Já é tarde demais. A gente tem que estar praticando isso cotidianamente, rotineiramente, diariamente. E com relação às tuas táticas, quais são os detalhes específicos que eu vou ter que trabalhar? Então, repito, isso é muito minucioso de cada um. Não adianta, não tem fórmulas mágicas. O que a gente faz aqui é dar um norte, uma bússola, um balizamento. E evidentemente, quando a gente está face to face, one-on-one, numa sessão, evidentemente que aí as coisas às vezes são mais intensas, porque tem outras atuações, né? Mas aqui você já está vivenciando, experienciando o que é uma mentoria, do que às vezes as pessoas têm um olhar aí às vezes depreciativo das coisas. Mas é isso, é despertar, é um olhar, porque você tem como trabalhar isso, porque existem artifícios, existem ferramentas, e é isso que nós estamos apresentando aqui. Você está com a sua visão clara, você está com seus cronogramas bem trabalhados. Nós falamos, se dê 20 dias para você tomar uma mudança, a gente colocou 3 aí, faça essas mudanças, cumpra esse cronograma. Quais são as ferramentas que você vai utilizar nisso que você colocou aí como a sua meta? Né? Quais são os recursos necessários que você vai ter que lançar a mão deles para você atingir isso? E tem que ter o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, por que eu estou fazendo isso, né? Quem vai me ajudar? Essas perguntas, elas precisam estar claras também. Porque, repito, se você achar que só sozinho vai fazer as coisas, tudo depende de você, evidentemente. Mas se você não performou num ponto que você está agora optando, porque às vezes você não contou com a ajuda de outra pessoa, ou não teve aí um clareamento melhor da sua visão, da sua tática. Então tudo isso é necessário para ganhar o quê? Coerência mental, coerência no seu mindset, com coerência com aquilo que você quer. E isso forma aquele fluxo neural de alta intensidade. Então esses são os planos de agora. Para começar, não pode girar o ano sem trabalhar isso.
Porque não adianta a gente falar, vou performar só o ano que vem e deixar as coisas acontecer. Não adianta. Se você não faz agora, não vai fazer ali adiante. Tudo começa agora, nesse momento. Não perca tempo. Você está tendo aqui uma sessão de mentoria de 1 hora já e 16 minutos. Eu espero que esteja fazendo sentido para você. E o nosso Instagram não caiu, que legal. E você no Facebook e no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho. E nós já estamos finalizando. Mais 5 minutos eu prometo para você. Então, quando virar o Urano, nós já estamos aí acelerando com tudo isso já sendo trabalhado. Nós estamos pegando velocidade e as coisas acontecendo. Porque eu já testei agora 20 dias e deu certo. Eu alimentei esse looping porque isso me fez trabalhar, me fez tornar-se exitoso. Porque eu dediquei, eu fui focado, foi tudo feito intencional. Isso é legal. Esse é o grande diferencial daqueles que vão longe do que aqueles que abandonam o meio do trajeto. Se nós não adotamos isso que a gente falou, que é o 5W, 2H, o porquê, o quando, quem, como, quanto custa e etc., nós não vamos criar essas conexões. Se a gente não adota isso, cria um caos mental. Isso é ruim. Isso tem que ter harmonia. Senão, são os detalhes das coisas que vão às nossas mãos. Isso parece ser clichê, mas não é. Quem que faz isso? Pessoas de performance. São estratégias. Pode não dar certo agora, mas a gente falou estratégias pequeno, a médio e longo prazo. Então, que hábitos que estão aí no meu caminho, que estão empacando, que estão fazendo com que eu não tenha esse fluxo em alta velocidade? É isso que eu tenho que ter. Os hábitos de gestão do meu tempo. Eu não estou aí cumprindo com os meus prazos que eu dou a mim mesmo. Eu estou procrastinando. Começar e não completar as coisas. Por que eu estou com isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu começo e não termino nada daquilo que eu me proponho a fazer. Tem que fazer tudo com perfeccionismo? Ou é melhor eu fazer, é melhor feito do que perfeito? Né? Será que só para mim serve o 100%? Será que você não está sendo extremista demais e não querendo fazer as coisas? Né? Falta de organização, você está sendo distraído com muita facilidade, né? Tá tendo muitas coisas triviais no seu dia a dia, né? E às vezes autocríticas demais. Então o que está acontecendo? São coisas para se pensar. Estão fazendo tudo, né? Você está querendo fazer tudo sobrecarregado de trabalho e está deixando a desejar o trabalho seu e o do coletivo, porque você é um centralizador. O que está acontecendo? Nós temos que estar atento para essas coisas, porque isso são energias que estão sendo drenadas. E às vezes eu não tinha parado para pensar nisso. Cadê as barreiras estratégicas? Não estou tomando ação consistente? Eu estou indeciso demais, eu estou procrastinando, não sei dizer não para as pessoas ou para as situações, né? Eu estou focando muito no resultado em vez de focar no processo. Eu já quero o produto final, mas eu nem fiz ainda nada. Né? Então como é que eu vou querer um resultado se eu não tenho ainda o start das coisas, todo o processo eu não fiz? Né? Eu não se segue a um calendário, a uns rituais. Né? Tudo tem começo, meio e fim. Eu não estou nem começando, como é que eu quero ter o resultado? Eu elenquei alguém na minha vida que está me validando, que está me incentivando, que está me policiando, que é o AVPP, o seu agente voluntário dos seus projetos pessoais. Você tem essa pessoa? Eleja essa pessoa. Nenhum planejamento, tudo meu é a revelia. Eu acordo amanhã, eu não sei o que eu vou fazer. Não, você tem que ter estratégia, não pode ser assim. Nós temos que ser radicalmente honestos conosco mesmo, com relação à performance humana, senão não adianta. As coisas não acontecem. A gente não tem essa visão e estratégia, a gente fica no meio do caminho. Então nós temos que mergulhar profundamente nesse jogo. E esse jogo é jogo de gente grande, porque senão não adianta. Tem que ter essa conversa com você mesmo. Se você não quiser ter essa conversa com você agora, você pode ter um arrependimento a longo prazo. E aí é que vem os grandes dissabores desses arrependimentos. Por que eu não fiz antes? Então, um êxito ele é mensurado em gramas e o arrependimento é mensurado em toneladas. O que a gente quer? Ter gramas diariamente que no final das contas vai ter 1 tonelada, ou eu arrepender agora e a pancada ser grande e me sucumbir de vez? Isso é que está acontecendo. As pessoas estão assim, sucumbindo.
Então, isso você tem que fazer esses treinamentos certos, procurar caminhos adequados, fortalecimento mental, espiritual, emocional, buscar novas fontes. E é assim que a gente vai performando. E é cada dia sendo melhor do que o anterior e amanhã melhor que hoje. Essa que é a grande sacada. Então, eu gostaria aí de finalizar essa noite de hoje, deixando essas dicas para você aqui, para você investir mais em você, você começar a ter confiança em você. Elencou essas coisas agora, esses insights que você teve. Tire essa autossabotagem que você está de repente fazendo e não assumia isso. Isso é legal ter esse reconhecimento. Não se martirize, não se culpe, não se policie. É porque você não tinha isso antes e agora você começa a ter esse entendimento. Ter esse conhecimento, a habilidade vai surgir e você não vai ficar paralisado, você vai ter uma ação. Você vai querer ter novos resultados. Isso é que é legal. Todas as pessoas de sucesso tiveram obstáculos e transpuseram elas, mas às vezes não é de imediato. A gente consegue transpor as coisas de imediato, mas outras são a longo prazo. Então, para esse fortalecimento, se eu não tive essas informações ao longo do tempo, eu vou construir agora, nesses 20 dias, algo para me fortalecer e me deixar mais confiante em mim mesmo. E aí sim eu vou começar o próximo ano aí com umas histórias minhas diferentes, o meu pensamento diferente, e aí sim eu vou ter uma visão, que a gente fala, o nosso look set diferente, porque eu posso falhar como ser humano, mas a minha falha foi para fazer o melhor para mim e para as pessoas que estão no meu entorno. Essa é a sacada, não foi intencional. Então, isso vai ficando mais claro e mais gostoso, porque esses são os desafios que a gente vai tendo ao longo desse tempo. Então eu não posso romper com os meus hábitos antigos da noite para o dia. É uma construção, é uma mudança de mindset. São gatilhos que eu tenho que começar a ter que mudar. Então eu não sei como seguir através desses caminhos tortuosos que eu vinha seguindo, porque eu não vou chegar nos resultados de uma maneira tão fácil como eu imaginava. Então eu tenho que fazer um caminho alternativo. Então eu tenho que ter esses recursos, essas ferramentas adequadas, porque senão a gente não vai, a gente não performa adequadamente. E não adianta ficar com desculpa, eu não tenho conhecimento, eu não tenho habilidade, eu não tenho instrução, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoa que me ajuda. Isso é historinha, isso é vício, isso aí é tóxico, não pode pensar assim. Né? Isso é uma mudança com o tempo que você, se estiver exercitando isso, às vezes é aí que está o seu problema. E você nunca quis encarar isso como um problema. Você sempre culpando o outro e você não trazendo a responsabilidade para si. Isso é tóxico, isso é ruim. Então ninguém vai me ajudar, né? Ninguém gosta de mim, eu tenho cabelo preto, eu tenho cabelo loiro. Ou seja, você está sempre inventando uma desculpa. Então, isso é ser vítima, isso é tóxico. A neurociência e a psicologia positivista mostra. Você vai continuar nesse looping depreciativo em termos de performance. Não é legal. Tem que tentar romper isso, tem que tentar quebrar de alguma forma. Então essa autoestima e esse alto valor, né, ele tem que ser fortalecido, porque todos nós somos dignos de sucesso. Sucesso todos nós temos de alguma forma na vida. Nós estamos vivos. Diante de uma pandemia dessa, nós já somos pessoas de sucesso por estarmos vivos. Nós estamos aqui agora numa grande sintonia do amor, numa grande sintonia de conectibilidade, porque a gente quer ir acima ainda de um outro patamar. Então nós somos pessoas especiais. Então a gente tem que começar a ter esse entendimento para a gente quebrar essas toxicidades mentais, né, que a gente fala aí. Eu não sou capaz, isso são âncoras. Então a gente tem que ter exercícios mentais para começar a vencer esses medos. E esses medos é que estão segurando a gente para trás. São falhas do passado, são às vezes erros que nós fizemos no passado, que ainda nós carregamos isso de uma maneira muito forte e querendo ser julgados o tempo todo. A gente tem que desvencilhar disso. Hoje nós somos diferentes, pensamos diferente. Se o grande ser nos perdoa, porque a gente também não pode nos perdoarmos e ficamos aí nos auto-sabotando, nos auto-ridicularizando
ridicularizando. Eu não vou fazer isso porque isso é feio, a pessoa vai me julgar. Deixa a pessoa te julgar, mas você está fazendo isso para o seu bem acima de tudo, e se outros vão se beneficiar, muito melhor ainda. Então, é isso que a gente tem que, achando que nós somos sempre fraudes, somos pessoas que não somos capacitadas, né? Isso não pode, é a síndrome do impostor, isso não pode estar, isso tem que estar mudado. Então essa mudança, né, começa aí com essas mentalidades de pensamentos negativistas, tem que ser substituídos por pensamentos que a gente fala automáticos negativos, tem que ser substituídos por pensamentos automáticos positivistas. Eu tenho que pensar diametralmente oposto em menos de 5 segundos daquilo negativo que eu tive. Isso vai quebrando esse ciclo desse vício tóxico mental, porque isso nos traz prazer inconsciente para aquelas pessoas que são viciadas nisso aí. Então isso é ruim. Então eu sugiro que você faça a sua reflexão sozinho, escreva isso que você hoje escreveu, ou ao término desse nosso encontro agora, nesses 3 minutos finais, que você faça algo que seja para você, por você, e que você conquiste grandes patamares a partir de agora. Porque seguramente se você fizer isso, você chega. Não tem como, é inerente, o resultado vai vir. Você está plantando, a semente ela tem um potencial. A árvore está adormecida dentro do fruto. Daqui a pouco ela começa a brotar, só que ela está lá debaixo da terra. E a gente não está vendo, de repente quando a gente percebe, passa 3 meses ali depois ela está florida. Então é a mesma coisa. Se a gente cultivar isso com termos do que a gente pensa diferente, olha diferente, comunica diferente, as coisas acontecem. Mas não é da noite pro dia, é mentira quem está falando que as coisas acontecem em 24 horas, não é assim que funciona. Mas se permita isso, eu estou te convidando a fazer isso, e por favor, mande o seu feedback, eu vou adorar saber como você está indo, eu adoro isso, e é isso que é o sentido da gente estar aqui há quase 1h30, é a live mais extensa hoje, típico de uma mentoria de 1h30. Então assim, você estará apto a tomar uma ação diferente. Nós temos que manter esses nossos circuitos motivacionais, esse looping aqui do entendimento das coisas sempre em pico, sempre mantendo em alto, fazendo isso diariamente, focado na nossa visão de futuro, nos nossos objetivos, no nosso grande porquê, experienciando essa alegria de adquirir novas visões cotidianamente, focar na superação dos obstáculos, e aí a gente começa a visualizar e isso vai trazendo novas emoções, e aí nós vamos tomando novas atitudes, novas ações, e vamos trazendo novas pessoas, e aí vai criando esse grande círculo que nós estamos aqui há 43 semanas, ou 42, salvo engano, criar planos simples para obter objetivos claros, objetivos esmartirizados. Nós falamos já sobre isso hoje. Eu imagino que agora você está mais apto do que quando começou esse nosso encontro hoje, essa live de hoje, porque às vezes as coisas nunca tinham sido explicitadas ou clareadas, ou o que é uma mentoria, eu nunca tive ideia do que é isso, então é bacana, olha que interessante, isso é o começo. Imagine você fazendo isso por 10, 12 semanas, isso é sensacional, intenso, 1h30 conversando, explicando, se aperfeiçoando. Quem faz, está sempre fazendo, faz pelo menos uma vez por ano. Eu faço isso até hoje. Eu não só ajudo, mas também tem outras pessoas que me ajudam. Eu também faço esse processo de mentoria. Eu sou mentorado também por outras pessoas. Isso não é nenhum demérito. Se a gente quer sempre estar lapidando e procurando coisas para a gente ser otimizar nas nossas vidas, a gente precisa de pessoas que já trilharam isso. É muito mais fácil, é muito mais prazeroso. E esse é o processo que muitos utilizam há mais de 50 anos, em mais de livros e tudo mais. Vale a pena, é o momento de nós aí começarmos a praticar isso já. Relembre de uma coisa, celebre cada pequena conquista. Você já vai celebrar isso agora, nesses próximos 20 dias, porque isso te fortalece mais essas conexões, e nós vivemos aí desses prazeres momentâneos e que a gente depois quer fazer de todo momento um grande prazer, e é isso que é a vida. Em vez de hoje ficar pessoas aí tomando remédio para dormir, pessoas aí, tudo tem o seu porquê, evidentemente, tem coisas que foge do nosso bate-papo aqui.
Mas não estou falando que não é importante, mas tem pessoas que poderiam já ter desmame de drogas, psicotrópicos, etc., de ajustes de medicamentos, se tivesse, por exemplo, o prazer de viver com essas celebrações da vida a cada instante, de cada conquista, de cada dia, de cada ritual de sucesso pela manhã, de acordar e etc., o exercício de gratidão, de meditação, de contemplação da espiritualidade, de exercício físico, de rever os seus resultados e ver que você está tendo êxito, porque você está se somando. E isso, essa celebração, faz com que a gente tenha um novo perfil. Essas afirmações, o mindfulness, as reflexões da vida. E esse é o processo que nos torna cada vez melhor e é transformador. Se não fizer isso, não é que está errado. Eu lamento, vai ficar sempre na mesmice. Vai ser mais do mesmo. Mais do mesmo. Se nós chegamos nesse nível da nossa vida, nós temos que experienciar algo diferente para chegar num patamar acima nessa ascensão evolutiva da nossa vida aqui terrena. Então, não tem como não funcionar. Funciona assim. E eu aqui fico aqui por hoje. Espero que você tenha gostado, tenha sentido o que é uma sessão de mentoria. Se nós tivermos um mindset, uns ajustes, a flexibilidade, o entendimento, os hábitos, tudo trabalhado nesses próximos, nós falamos de tudo isso aqui hoje, nesses próximos 20 dias, eu tenho certeza que você vai fortalecer isso agora para chegar no próximo ano aí acelerando. Essa é a nossa vida, nós estamos comprometidos com grandes resultados. Tome uma atitude, avance. E é assim que eu termino esse nosso encontro de hoje. Eu fico por aqui. Obrigado pelo seu carinho, você que ficou aí no YouTube e ficou também aí no Facebook. E aqui 1h e 33 minutos hoje de live. Sensacional, muita inspiração. Adorei ter estado com você. Não poderia ser diferente. Isso é que é o papel de uma mentoria, de como que funciona, como é que é essa interação. Eu não tive tantos feedbacks porque eram muitas informações, muitos conceitos que eu gostaria que você tivesse insights. O intuito aqui é que você tenha insights e você pratique a partir de agora. Deixe isso muito forte a partir desse ano e chegue acelerando em 2021. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo final de semana. Tchau, valeu, tchau.